Pedrinho Vilhena e Matheus Belém, eles podem ser emprestados de novo agora. O São Paulo parece que não tem planos de ficar com os caras, né? O Pedrinho Vilhena me pega muito, também o Matheus Belém, mas me pega muito porque o São Paulo tá procurando um meia. E aí o São Paulo agora, diante de todas as notícias que nós vamos avançando, você também que é bem informado, não só que tá aqui, mas eu sei que você fica assistindo outros lugares também aí. Depois a gente troca uma ideia sobre isso. Mas assim, nós temos informações, né? E o que nós temos é que o São Paulo por meia tá mais devagar. O lateral direito vai vir, o São Paulo já está trazendo já. O São Paulo já tá trazendo ponta direita, que é esse tap aí, deve ser o tap mesmo que vai fechar. E tem também uma vontade de trazer um zagueiro. Aí quando você olha pro resto das coisas, fala, mas peraí, o zagueiro tem 4. Lateral direito precisa. Ponta tem 6, 5, 6 com o Oscar e Ferreirinha. E os da base. Aí você olha e fala, cadê o meia? Quem que é o meia reserva do Oscar? É aí que o São Paulo meio que dá uma fraquejada. É aí que o São Paulo não se empenha tanto assim. Por que que não? Cadê o meia, São Paulo? Aí quando você olha lá, o São Paulo tem o Rodriguinho, que não é um cara muito consagrado ainda, vamos dizer assim. Não é um cara que já se firmou ali no São Paulo. E o outro é o Pedrinho Vilhena, que jogou no Sport, jogou na Ponte Preta emprestado, agora ele volta pro São Paulo e o São Paulo também tá mandando ele embora. Então eu concordo que o Pedrinho Vilhena, o Rodriguinho talvez não sejam os nomes pra agora, eu concordo. Mas caramba, é melhor que nada, né? E hoje o que nós temos é nada. Tinha o Matheus Belém, o Matheus Alves, que já estava segurando a peteca já ali. O São Paulo tratou de vender. Parece que o São Paulo faz de propósito pro técnico ser obrigado algumas vezes a improvisar o Luciano de meia. É essa a impressão que eu tenho. Nada contra aí o Pedrinho Vilhena sendo emprestado. Nada contra não contar com o Rodriguinho. Nada contra. Não quer contar, não conta. Era pra vender o Michel Araújo, o Nestor, tudo bem, nada contra. Pode mandar embora. Mas cadê o nosso meia? Se o Oscar machuca, pega uma gripe e tiver 3 jogos seguidos, como é que faz? Então esse ponto aqui eu acho que o São Paulo tem que se ligar nesse meia reserva aí. Então o Pedrinho Vilhena, ó, vai ser emprestado de novo. E o Matheus Belém, que o São Paulo tá procurando zagueiro, lembra? Que o São Paulo tá procurando zagueiro, que o Crespo ele pode querer fazer um sistema de 3 zagueiros, aí tem que pôr um outro zagueiro pra ele. O Igão da base seria uma, nem sabe. Com a perda do Juan Tressoldi, o São Paulo tá procurando zagueiro. O São Paulo também não quer ficar com ele. Depois de emprestar pra Chapecoense devolver, o São Paulo tá praticamente mandando o cara embora de novo. Então o que o São Paulo faz? Ele pega e vai pro mercado. É claro que no mercado tem um cara igual o Tolói, por exemplo, querendo ganhar uma grana por mês, grana alta. Então não é que o Tolói tá no mercado, ele custa caro. Um cara igual o Juan Tressoldi, que assim, ele podia chegar no São Paulo e ser o próximo Diego Lugano, não podia? Mas ele podia chegar no São Paulo também e nunca mais jogar nada. Piorar a fase dele e ser um cara horroroso, não podia acontecer isso? E o São Paulo estava disposto a pagar 25 milhões. Caramba, não dá pra dar uma chance pro Belém? Nenhuma chance. Colocar ele pra jogar um jogo mais... que não vai ter jogo leve agora, mas um jogo supostamente, sabe? O São Paulo tá ganhando de 2-0 do Sport e aí coloca o Belém. Não dá pra pôr? Impossível, eu sei que é possível, né? Mas o São Paulo parece que ele quer gastar. Então o Pedrinho Vilhena, Matheus Belém estão indo embora. Outro que estava ainda era o Negruti, o de volante lá, porque ele ficou realmente... Isso ele não vai falar nunca, mas ele ficou desgostoso ali com o lance do Zubeldia. Ele estava esquecido pelo Zubeldia. Foi um cara que subiu pronto, profissional, e não teve chance de nada. O Zubeldia, inclusive, usou o Bobadilha, usou o Marcos Antônio, teve contusão de Alisson, teve contusão de Pablo Maia, teve contusão do Bobadilha, teve contusão do Marcos Antônio e teve contusão... Não é contusão, mas teve um problema sério do Luiz Gustavo. E mesmo assim ele não usou o Negruti. Então o Negruti, né, olhando pra tudo ali, vendo como o Moreira foi tratado, William Gomes, Matheus Alves, Rian Francisco, lá pelo Zubeldia, ele pensou, bom, tô vazando, né? A primeira que aparecer aqui, a primeira proposta tinha que pingar o vaso. Só que aí o Crespo chegou no moleque e falou, ó, vem cá, você vai jogar, viu? Quero você aqui, fica comigo, pode ficar, não é assim não. Nem tudo é esse pesadelo que vocês estavam vivendo, não, né? Existe vida, apesar do que foi feito com a gente aí mais de um ano, o último ano inteiro, existe vida além daquilo, daquela bizarrice, daquela coisa, aquele constrangimento. Então agora o Negruti fica no São Paulo, e essa é a notícia. O Negruti ficar no São Paulo é uma notícia legal, né? Só que assim, por que eu estou trazendo ela? Uma vez que o Caleri também fica, porque o Negruti estava com um pezinho fora do São Paulo, se o Crespo não puxa o cara ali pelo pescoço e fala, fica aqui comigo, pode ficar que vai jogar. Então eu tô feliz que o Crespo aí, Pablo Maia deve começar jogando contra o Flamengo, vai fechar a casinha, não vai abrir aqueles times idiotas que abre tudo, toma 4 do Flamengo, não vai fazer isso. Pode tomar os 4, não sei, mas que não vai ir lá pra perder, como nós já vimos alguns técnicos fazerem. Toma 5 do Flamengo, do nada, toma outros 5 depois, e abre a zaga, e toca atrás, é ridículo, e coloca 4 laterais em campo. Esse tipo de situação não devemos ver mais agora nos próximos dias, tá? Olha só. Falando em Zubeldia, ele tá ainda com esse negócio do contrato dele aí, que não assinou a rescisão contratual. Então ele tá recebendo ainda, tá? Não sei como é que é a negociação, mas não assinou a rescisão. Então ele ainda é técnico do São Paulo. Só que o Crespo entrou no bid. O São Paulo conseguiu registrar o Crespo no bid. Teve muita gente que me perguntou isso aí, desesperado, que o Crespo não ia conseguir ficar no banco de reservas, não ia conseguir trabalhar porque ele não estava no bid, não tinha bidado, né? Bidou. Mas não é.
O Crespo entrou no bid, é o técnico oficial de São Paulo. A questão do Zubeldia agora passa a ser uma negociação jurídica, nada a ver com futebol. Tá ali, os caras estão negociando para ele sair e o que vai ser a multa rescisória, como que vai ser o parcelamento da dívida que o São Paulo vai ter com ele, essas coisas assim. O Crespo é o técnico de São Paulo e sabadão agora contra o Flamengo, no banco de reservas estará Hernan Crespo comandando o plantel do gramado, beleza? Isso aí é oficial, tá? Pode confirmar aí que eu tô te garantindo. O Crespo tá lá no campo e estará lá com os caras. Ó, Alan Franco tá pra renovar o contrato também, viu? A última que eu me informei, e aqui eu fui cavocar mesmo, porque assim, eu não fico botando muita fé no que os caras falam pra mim lá na mídia. Os caras não sabem também. O cara fala, não, o Alan Franco tá um aqui de assinar, aqui, ó. Aí o cara pega e assina com o Palmeiras lá, aí o setorista que te falou que sabia, que tinha informação, vai falar, não, tava tudo certo, lembra do Oscar? Não, ele não vem mais, não, ele não viria, mas acabou vindo. É assim, não, o Lucas Moura não veio, claro que não. Não, ele não viria, mas ele acabou vindo. É assim que o cara trata você e eu. Né? Então assim, o Alan Franco, o cara me fala, não, o Alan Franco vai pra renovar. Eu não boto fé. Eu preciso ver o que renovou mesmo. Então eu fui a fundo e realmente de tudo que eu consegui colher de informação é que o Alan Franco ele foi decisivo para o São Paulo conseguir a renovação. Porque ele bateu o pé e falou, quero ficar aqui. O São Paulo valorizou ele. Né? O São Paulo ele não valoriza pagando, por exemplo. Ele não pagou o empresário, se não me engano. Tem algum lance com o empresário da compra dele ainda, uma grana que o São Paulo estava devendo. Então o São Paulo, para renovar com ele agora, tem que acertar as pendências antigas. Mas o Alan Franco está em dia, está recebendo. Acho que é o empresário dele que tem que receber o anterior pra assinar o novo contrato aqui agora e tal, mas vai assinar porque o Alan Franco bateu o pé e falou, quero aqui, eu quero ficar aqui, porque ele foi bem tratado pelas comissões técnicas todas, né, ele foi bem tratado por todo o elenco sempre, teve uma rusga, um entreveiro ali com o Luciano e André Silva, mas assim, o Luciano foi cobrado pelo Alan Franco e amarelou não, respeitou, vamos dizer assim, o Luciano, ele entendeu a cobrança do Alan Franco, no primeiro momento deu um chiliquinho, depois parou e abaixou a cabeça, o André Silva vem pedir pro Alan Franco acalmar, o Alan Franco não acalmava, o André peitou ele lá, mas o André também peitou de boa, depois disso ficou claro. O André peitou, tipo, cala a boca, para de brigar no campo. Foi tipo isso. E aí depois, no jogo seguinte, não sei se foi gol do André, Alan Franco, os caras se abraçaram no campo, tava tudo lindo de ver. Sério mesmo. Então o Alan Franco, ele é um cara abraçado pelo elenco. Ele nunca perdeu a posição pro Sabino, pro Tressoldi, né? Ele nunca perdeu a posição, ele tá de boa lá. Vai renovar sim. É difícil, pode ser que ele não renove, mas é quase impossível de tudo que eu vi que o Alan Franco quer ficar, tá bom? Então é coisa boa, hein, galera? É coisa boa sim. Ó, Lucas Moura e Ferreirinha. Também, né? Nós temos Lucas Moura, Lucas Ferreira, que chama Lucas e chama Ferreira e tem o Ferreirinha. É sacanagem esses três juntos aí, né? Lucas Moura, Lucas Ferreira e Lucas Moura, Lucas Ferreira e Ferreirinha. É um trava-língua lascado. O Lucas Ferreira tá se recuperando. E ele é dúvida pro jogo agora de sábado. Só que o Lucas Moura e o Ferreirinha tiveram uma melhora muito milagrosa, muito boa aí. Que aí eles podem até jogar já com o Crespo no sábado. Tá garantido? Não. É banco de reservas? Talvez. O Ferreirinha um pouco mais avançado. O que mudou dos últimos dias pra cá é que eles estavam numa transição, gramado, fisioterapia em gramado, a transição com bola, jogaram com bola leve, depois começaram a jogar com o elenco e começaram a chutar pro gol, fazer gol, aparecer realmente nos treinos. Então os caras meio que se recuperaram, tanto o Lucas Moura quanto o Ferreirinha. O Lucas Ferreira também estava se recuperando. Teve um jogo do Sub-20 aí que contra o Palmeiras, que o São Paulo até perde de 2-1, o Lucas Ferreira não foi. Foram os outros companheiros dele, o Rian Francisco, o Luca, o Henrique Carmo, né? E aí o Lucas Ferreira não foi. Então ele estava se recuperando para pegar o Flamengo. E não dá para saber até amanhã se vai conseguir se recuperar. Até sábado não vai dar para saber. Quando chegar no sábado vamos ver. Mas o Lucas Moura e o Ferreirinha é possível que estejam recuperados e já peguem o time do Flamengo. Aí é reforço pra caramba, hein? E muda tudo, né? Porque aí o Oscar joga, o Lucas Moura joga, Ferreirinha joga e muito possivelmente o André Silva. Não tem 3 zagueiros nesse tipo de sistema, né? Se esses caras voltarem. Então fica legal também de ver. Só que o Rian Francisco, ele deitou e rolou, né, cara? Ele foi jogar ontem lá contra o Palmeiras. E antes de ontem. Foi ontem, quarta, né? Aí ele vai jogar contra o Palmeiras. Aí tá 2-0 pro Palmeiras. Aí ele pega a bola na intermediária. Não sei se você teve a oportunidade de ver o gol. Eu não vou mostrar aqui, porque é embaça pra mim, imagem e tal. Os caras embaçam. Mas assim, o cara pega a bola sabe a meia-lua da área? Ele tá antes da meia-lua com um volante, um back, marcando ele de frente. E assim, o cara tá de frente e ele tá com o corpo bom parado, assim, ó. Paradão mesmo. Você fala, não vai fazer nada, né? Ele vai tocar de lado, vai tentar um drible. Meu, ele inventa um chute ali. Ele inventou um chute foi parecido com o do Stoichkov no São Paulo em 92, no Mundial. Ele inventa um chute e bota no ângulo do goleiro e dá até dó. Aí ele mete a mala, ele sai sem comemorar, depois ele bate uma palma ali. Mas assim, meu, que gol antológico. Que gol maravilhoso, é o que eu falo. O Caleri não faria um gol daquele. O Dineno não faria um gol daquele. O André Silva não faria um gol daquele. O Rian Francisco, ele pode não vir a ser um jogador maior que todos esses daí. Pode não ser. Mas tudo indica que ele é craque.
A pinta de craque, os números de craque, e agora, esses gols antológicos, 2 cavadinhas contra no Criciúma na copinha. Aí ele decide todos os jogos, ele entra no profissional e mete gol a hora que ele quer. Ele volta pra base, não dá nem graça mais os gols no ângulo, mirando, a frieza, a geladeira, um cara calmo. Sabe, é um moleque muito especial. O São Paulo, ele tem que colocar o Rian Francisco, até de maneira, eu acho que já teria esse titular, mas pode ser colocado de maneira gradativa, mas nunca, jamais o São Paulo pode permitir que ele seja desvalorizado. Esse cara não pode custar 5 milhões de euros, isso aí é pra perder a amizade. Tem que ter uma valorização enorme. Se ele for embora do São Paulo, que eu acho até que vai, ele tem que custar 300 milhões de reais. Não pode vender por menos que isso. Não pode. Já que é pra vender, quebra as dívidas de uma vez. Falar que vendi o Rian Francisco. Foi desaforo, foi. Mas pelo menos não devo nada pra ninguém mais. Deve 1 bilhão, passa a dever 700 da noite pro dia. Aí eu acho que é negócio. Aí eu vender 300, pau venderia. Mas tem que ser assim. Tem que ser por 300. De menos que isso aí não compensa pra gente. Sai do nada pra lugar nenhum. É igual vendendo o Matheus Alves. Você paga um mês de salário e não tem o cara mais. Você perde um meia promissor que amanhã pode ser meia do Barcelona, que deve ser, inclusive, logo, saindo do CSK, deve pro Barcelona, que sempre quis ter o Matheus Alves. Você sai e o cara tá lá jogando. Nós estamos aqui sem meia, sem dinheiro, sem nada. Então eu venderia só muito, por fortuna mesmo, se for pra vender. Eu, Juba, se eu sou presidente, o Rian é titular do time de São Paulo. Sem zoeira nenhuma. É Lucas Moura, Oscar Ferreirinha e Rian. E o resto a gente se vira. Rafael, Arboleda, Alan Franco, o resto vai pensando. Rian jogaria. Esse Gonzalo Tapia, aí é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês aqui como é que tá. O Gonzalo Tapia, ele... Estão dizendo que ele é um cara muito forte. Que o São Paulo estaria contratando ele pra ter um cara que é meio robótico. Um cara que é uma máquina, um tanque de correr pela ponta. Esse tipo de coisa eu já acho interessante. Eu fui um crítico. Na hora que eu ouvi Gonzalo Tapia, que eu fui ver quem era, falei, pera um pouquinho aí, esse cara não joga no River Plate, ele não consegue jogar, ele não tem gols, ele não tem assistência, ele não tem jogos. Falei, como é que o São Paulo tá caindo numa trap, numa armadilha dessa aí? O que é isso? Vai comprar um cara pra falar que comprou? Pra tirar o espaço do Lucas Ferreira? Pra tirar o espaço do Luca, do Henrique Carmo? Por que você vai comprar o Gonzalo Tapia? Que nem o River Plate quer. Um trabalho horroroso do Galhardo agora. O Galhardo fez um trabalho formidável no River Plate. Esse segundo trabalho, quando ele volta, não tá bom. Não adianta falar, ele é bom, mas o trabalho não está bom, não tá fluindo. E aí olha esse Gonzalo Tapia, o cara não consegue jogar nem com o River Plate mal das pernas, qual que é a brincadeira? Qual que é o que nós não estamos sabendo? Aí o São Paulo, olhando, teve algumas pessoas que já falaram sobre isso, realmente o porte físico do cara é diferenciado. O cara é um cara muito forte. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Pra futebol, não. Você pega um cara igual o Neymar, lembra do Neymar? Tem um Denner, né? É muito longe, né? Robinho, os caras muito magrinhos ali, deitava e rolava. Excelente. Você vê pro corpinho do Robin, o Arjen Robin lá, o Salah não são caras... Não precisa ser assim. Não precisa ser forte. Né? Tem que ser um cara bom de bola. Agora, se o cara... O São Paulo quer um cara pra pegar a bola no lateral, no pé do lado do Cédric Soares, e correr até o fundo do campo lá sem cansar, e voltar, e ir e voltar, e fazer esse trabalho... É um trampo meio sujo, né? É um trabalho de carregar o piano pra outros brilharem. Corre você pro Oscar jogar mais leve. Corre você pro Lucas Moura jogar mais leve. Aí eu sou a favor. Quanto vai pagar no Tapia? É de graça? É baratésimo? Aí sim. Se for caro, não. Mas se for um cara que o Crespo... Não, traz aí que eu quero que ele faça essa função. Que o Lucas Moura, eu não quero desmantelar o pulmão e o joelho do Lucas. O Tapia corre e o Lucas pega a bola mais leve. Aí eu acho que até vale. Se for isso, o São Paulo está preocupado somente porque vai trazer uma máquina, um tanque de guerra aí pra jogar. Coisa que o Botafogo cansou de fazer recentemente e deu certo. Traz um cara que não joga a bola, mas corre mais que todo mundo e dá certo, aí eu sou a favor. Então, ao invés de criticar muito aqui o Tapia agora, vem dessa nova questão da parte física dele, que seria uma coisa muito avantajada, vamos esperar e ver o melhor. Mas assim, o Tapia tá com um pé... Não 2 pés no São Paulo, que seria 100%, mas um pé e muito mais do que metade. Eu diria que hoje ele tá 90% fechado com o São Paulo, tá pra anunciar, tá bom? Mas eu vou ficar em cima da história e eu te atualizo assim que anunciar no vídeo da tarde na coletiva do Juba, no canal Coletiva do Juba, fechou? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!